Fala, nação rubro-negra! Vamos trazer aqui hoje notícias do Mengão, né? Hoje teve o julgamento de Bruno Henrique, e vamos trazer aqui o que o Flazoeiro vai falar a respeito disso e o pessoal da Jovem Pan também comentando a respeito desse julgamento. Infelizmente, o Bruno Henrique foi punido. Nos próximos jogos, a gente vai perder o Bruno Henrique, mas dos males o melhor, né? Que não, pelo menos não foi, ele não vai ficar fora por anos. Ainda cabe julgamento, mas infelizmente ele vai ficar de fora por alguns jogos. Vamos ver aqui, trazer notícia com o Flazoeiro e o pessoal da Jovem Pan também. Vamos deixar todos os créditos aí na descrição do vídeo. Bom, gente, deixa eu explicar para vocês de uma forma bem didática para que você possa entender o que o Bruno Henrique foi julgado e no que ele foi punido. Ele foi julgado em dois artigos, 243 e 243A. O 243 é basicamente o seguinte: o jogador ele não pode ter nenhuma ação, ele não pode tomar nenhuma atitude que vá prejudicar o seu time. Por exemplo, fazer um gol contra de propósito, fazer um pênalti de propósito, colocar a mão na bola de propósito, tomar um cartão vermelho de propósito, que isso venha prejudicar o seu time. Ele estava sendo julgado nesse quesito por conta de... O promotor ele disse que porque cartão amarelo é um critério que pode desempatar o possível campeão do Campeonato Brasileiro mais à frente. Os advogados de defesa, o doutor Michel Assef, que representava o Flamengo, disse que o Flamengo em momento nenhum se sentiu lesado, se sentiu prejudicado pelo cartão amarelo. Também fez questão de dizer que nunca na história do Campeonato Brasileiro o Campeonato Brasileiro foi definido por conta do critério de desempate sendo o cartão amarelo. E deixou muito claro que o 243 não tinha cabimento. Porém, a promotoria insistia em dizer que poderia ser, né, prejudicial ao Flamengo, e os auditores todos votaram a favor de absolver o Bruno Henrique. Então, no 243, ele foi absolvido, porque ficou provado que em momento nenhum o cartão amarelo que ele tomou prejudicou o Flamengo. Esse é um ponto. O segundo ponto, e aí sim ele foi condenado e punido, era no 243A, que feria a ética do futebol, a famosa manipulação de resultados. Aí ele foi punido. O promotor trouxe lá o delegado da Polícia Federal, aí falou o delegado, aí falou outras pessoas, aí os advogados também, um monte de gente falou. E aí o que aconteceu? Nesse quesito, tinha aquela questão dos prints, as questões dos celulares que foram apreendidos. Nesse quesito, ele foi julgado, condenado e punido. 12 jogos de suspensão e uma multa de R$60 mil. Flazoeiro, ele fica fora do Flamengo por 12 jogos corridos. Eu estava conversando agora, assim que acabou ali com o advogado, ele disse que a princípio, ele tem que cumprir 12 jogos do Campeonato Brasileiro. Não são 12 jogos corridos. Por exemplo, os 2 jogos da Libertadores, o Bruno Henrique pode jogar, porque ele foi punido no Campeonato Brasileiro. A situação aconteceu no Campeonato Brasileiro. Mas ele disse que, obviamente, que o Flamengo iria fazer uma consulta na Conmebol para poder entender se é só no Brasileiro ou se é na Libertadores também, visto que no dia 16 o Flamengo já entra em campo para jogar contra o Estudiantes de La Plata no Maracanã e depois também no dia 25. Então, só para deixar claro para vocês, Bruno Henrique punido com 12 jogos de suspensão no Campeonato Brasileiro. A princípio, isso ainda vai se... Eu vou conseguir confirmar melhor para vocês que tinha acabado o julgamento. A gente ficou no julgamento de 9 da manhã, começou às 9h30 e terminou mais ou menos umas 5h30 da tarde. Então se estendeu bastante, estava todo mundo muito cansado, todo mundo com a cabeça muito cheia. Mas a princípio é isso. Além desses 12 jogos, uma multa no valor de R$60 mil que o jogador vai ter que pagar por conta desta condenação. Assim que acabou o julgamento, já veio a decisão do Flamengo. E o Flamengo decidiu que vai recorrer ao pleno e vai entrar com um pedido de efeito suspensivo. Ou seja, o que o Flamengo vai fazer? O Flamengo vai correr contra o tempo, vai tentar se organizar, vai tentar se mobilizar para que na semana que vem
o Flamengo já consiga o efeito suspensivo. Sendo assim, o Bruno Henrique ele não ficará fora, se for concedido a ele o efeito suspensivo, ele não ficará fora na partida contra o Juventude, na partida contra o Estudiantes e em nenhum dos jogos do Campeonato Brasileiro, pelo menos até que seja julgado no pleno, e aí vai depender justamente dessas questões burocráticas. Aí ele vai ser julgado no pleno, aí vai vir uma nova condenação, ou vai se manter a condenação, e aí depois só disso que ele vai cumprir ou não esses 12 jogos de suspensão, o qual ele foi condenado aqui na tarde de hoje. Eu acho que ficou bem explicado, é porque tem muito termo jurídico que às vezes a gente não entende, tem muita coisa que às vezes a gente não consegue entender. Então, o julgamento era punido ou não punido? Punido por quê? Primeiro, por prejudicar o Flamengo e segundo, por manipulação de resultado. Por prejudicar o Flamengo, ele foi absolvido, não foi punido. Por manipular resultado, por acusação de manipulação de resultados, aí ele foi condenado 12 jogos e mais 60 mil reais. Bom, vamos mudar o assunto, falar agora de outras coisas. Bom, galera, como eu falei no início, né? Dos males, o melhor, porque pelo menos ele não foi punido por um longo tempo, né? 12 jogos, infelizmente, eu acho que no Campeonato Brasileiro, se ele jogar é só no final agora, eu não lembro quantas rodadas faltam, mas pelo menos ele não foi punido com uma punição longa, né? Extensa. Vamos ver aqui agora o que é que o pessoal da Jovem Pan vai falar sobre essa punição, né, de Bruno Henrique. Eu acho que isso aí é uma questão que é difícil falar sobre isso. Para mim é muito simples. Se ficar comprovado que ele participou, ele vai ter que ser punido. Ponto. Se ele não ficar provado, ele vai ser absolvido. O Paquetá não reuniu provas cabais, contundentes, que o vinculassem a alguma atividade irregular. Havia uma série de suspeitas fortíssimas, né? Mas nada que o comprometesse de fato, então não foi absolvido. O Bruno Henrique é a mesma coisa. Se for comprovado que ele participou, ele tem que ser punido, é óbvio. Como outros jogadores já foram, né? Há diferenças, claro. Alguns jogadores confessaram, outros tinham provas muito evidentes. No caso dele, tem ali conversas e tal, que são realmente, me parecem, comprometedoras, mas a justiça que tem que determinar. É difícil falar sobre um julgamento que não terminou, né? Se ficar comprovado, ele tem que ser punido, ponto. Não tem nem discussão. O que eu acho bizarro era torcedor do Flamengo agora, antes da janela fechar, em rede social, reclamando que o julgamento seria depois da janela, que aí se ele fosse punido não poderiam contratar outro jogador. Ah, pelo amor de Deus, alguém acha que quem está cuidando do negócio desse está preocupado com janela do Flamengo? Dá um tempo. Aí sabe, gente maluca também. O Flamengo tem um monte de jogador bom lá, cara. Pô, se o Bruno Henrique for suspenso, vai ter que se virar sem ele. Simples assim. Agora, ou se o clube estivesse preocupado, temendo, né, uma suspensão, que contratasse então mais um atacante. Eu não sei para que mais um atacante, né? O Flamengo tem o Cebolinha e o Michael que jogam ali pela esquerda, como o Bruno Henrique. Ah, se é um travante e tal, se o Pedro não jogar, tem o Juninho, joga o Plata no comando do ataque, tem o Wallace Ian, que pode fazer um falso 9. Tem outras soluções, entendeu? E aí isso é uma questão muito maior do que a janela do Flamengo, porra. E tinha gente, não, porque veio marcado para depois, como se fosse para sacanear o Flamengo. Dá um tempo. Como tem torcedor mala em rede social, cara. Isso me deixa bem revoltado. Negócio seríssimo, assunto gravíssimo, né? Porque o que está acontecendo com o Bruno Henrique é para todo jogador de futebol ficar atento. Inclusive, ex-jogador importante que chegou depois e falou, uma coisa muito normal, o jogador combina com o técnico que vai tomar um cartão amarelo para ficar fora de um jogo. A gente sabe disso. Sempre foi assim. O cara vai jogar contra um time fraco, tá pendurado, depois vem um time forte. Força o cartão nesse jogo, você fica fora contra aqui o Rosita Sofia e contra o Real Madrid você está em campo. Beleza, legal, o cara vai lá, faz uma bobaginha qualquer, amarelinho, acabou. Aí o cara comenta em casa normal, não pode mais comentar. Isso não se comenta mais. Isso aí agora, se o técnico falar para o jogador, tem que ser o técnico, o jogador e mais ninguém. Nem os colegas do time podem saber. Nem os colegas podem saber. Senão vai botar o dinheiro e dizer, ou vou falar para alguém. Vou falar para alguém. Você imagina o seguinte... Bota lá o dinheiro que aqui vai tomar cartão. O cara pode chegar lá em casa, para um parceiro dele e falar assim, fulano toma cartão no jogo tal. Todo mundo está sabendo, o grupo inteiro sabe. Não pode saber. Agora isso virou informação confidencial. O jogador, o técnico, o profissional do futebol tem que ser... Por quê? Porque tem as apostas. E eles ganham dinheiro a partir das apostas, que são patrocinadoras dos times.
O grande patrocinador do Flamengo agora é uma casa de apostas. Então, se você usufrui do dinheiro das apostas para enriquecer o clube, pagar salários altíssimos, por exemplo, então você tem que dançar a música que está sendo tocada. E para você não entrar nessa confusão toda aí, ou não, né, não viver um drama como ele está vivendo, informação confidencial. O técnico tem que ir lá no ouvidinho do jogador. Ah, já tal, beleza. Então, mas ninguém pode saber. Ou chama na sala, conversa só os dois, ó. Vem cá, você está com um cartão amarelo aqui, beleza. Eu quero que você tome um cartão aqui, você fica fora desse jogo e tal. E acabou. E mesmo assim, o técnico sabe. O técnico não pode falar com ninguém. Cara, isso é muito complicado. Até esse hábito de forçar o cartão merece uma discussão mais profunda. É muito mais profundo, Mauro, porque, de repente... Porque onde está todo... Como tem muita casa de aposta, todos os times hoje, e fica o pessoal apostando e fica olhando quem tem cartão também, sabia? Quem fica olhando quem tem cartão. Aí daqui a pouco um cara toma e vem aquela carga de aposta no jogo, ó, o Maldo vai tomar. Aí os caras, daqui a pouco, o Maldo tomou, todo mundo começa a ganhar o dinheiro. Não, mas ó, aí os caras vêm você, não, mas eu combinei com o treinador pediu. O treinador pode ser envolvido. Pode ser envolvido. Como se ele tivesse falado para alguém, mesmo que ele não tenha falado. Ele vira tudo, suspeito. É tudo muito, hoje está tudo muito arriscado. Isso agora ficou muito complicado. Eu continuo achando isso, porque na regulamentação das apostas esportivas, deveria ter um limite no valor de aposta para tudo que depende de uma pessoa. Por exemplo, o número de escanteios depende de uma pessoa, do árbitro. Vou colocar mais de 10 escanteios. Ele pode começar a inventar de escanteio. Ele inventa 2 para lá, 2 para cá, a bola bateu aqui, saiu e tal. 10 escanteios. Número de amarelos, ele pode controlar. Tem que dar 8 amarelos. Ele vai dando. Dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Daí o nono ele não dá. Ele dá até o vermelho direto, mas não dá amarelo. Ele pode controlar. Ele tem o poder de controlar. Se tiver habilidade, então ele controla. Por exemplo, esse negócio do cartão, o Bauman, né, que é do Santos, ele tinha que tomar o cartão no jogo, só que o jogo acabou, quando termina ele vai brigar com o juiz, toma o vermelho, já não valia mais. Não valia mais, tinha que ser amarelo. Pois é. Então, se você colocar um limite, o limite é de R$25. Ok, você pode apostar no amarelo para o Vampeta, mas ele vai ganhar só em cima de 25, 20 é o valor máximo. Pode estar pagando, sei lá, 5 por 1. Então você vai ganhar 5 para cada real apostado. Você não vai ficar rico com isso. Você tomar uma cervejinha ali e tal, mas não vai ficar rico com isso. Então, você inviabiliza. E assim, aí você teria que ter uma infinidade de CPFs apostando R$25 para virar um montante. Aí vira uma operação tão complexa e, obviamente, suspeita, né? Mais suspeita ainda, imagina. Mil apostas, 2.000 apostas chegando. Porque o caso do Paquetá, estava até lendo e vendo que pediram ou absolve ou condenação, absolve ou tudo ou nada. Mas se pedisse 2, 3 anos, talvez ele fosse cumprir. Daí os caras acharam, para condenar, para encerrar a carreira é muito pesado. Diz que a condenação estava assim, se você entrasse e pedisse 3 anos, 2 anos, 1 ano afastado, poderia acontecer de ele ser afastado. Mas foram por tudo ou nada, ao win. Ou é absolvido ou encerra. Aí diz que quem jogou falou, para encerrar a carreira... Eu estava lendo isso aí, que teve isso. O fato é que ele foi inocentado e agora o Bruno Henrique está numa situação parecida. Se ele for inocentado, ok, segue a carreira. Se ele for considerado culpado, corresponsável, ele vai ter uma punição. E pela idade dele, essa punição pode representar o final da carreira. O compromisso dele com o Flamengo termina no final do ano que vem. E o detalhe, que é importante, se o jogador é suspenso, o clube não é obrigado a pagar mais salário. Automaticamente o contrato fica também suspenso ou encerrado. Se, por exemplo, ele for suspenso por 1 ano e meio, falta menos de 1 ano e meio para ele terminar o compromisso dele com o Flamengo. Acabou o contrato dele, acabou. É como se fosse uma rescisão. Pelo menos, a grosso modo, é isso que acontece numa situação como essa. Ele pode perder, chegar ao fim da carreira precocemente, ele pode perder tudo que tem para ganhar até o final do ano que vem. Não é só com o clube, se ele tiver patrocinadores também. Também, tudo. De chuteira, tudo que envolve patrocínio. E o detalhe, assim, se isso acontecer, eu acho que o Flamengo não vai fazer isso, mas ele está causando, se for punido, ele causa um prejuízo ao clube. Como foi o Gabriel, quando ele foi suspenso por conta daquela história do exame antidoping, que não fez direito, aquela história toda. Você está fora do time, está prejudicando o clube. Que o clube contrata você para você jogar. Aí você comete um pequeno deslize que gera uma grande punição e aí você fica um tempão aí fora. Você está atrapalhando o seu clube. Né? Então, É complicada essa situação de Bruno Henrique aí, né? Porque ninguém sabe, né, se realmente foi verdade que ele fez o acordo com os irmãos, com a família e tal.
É como o Mauro César falou, às vezes o jogador só tá ali para cumprir um comando, né, do técnico. Ah, não, tome um cartão tome um cartão amarelo para ficar fora do próximo jogo e tal. Mas hoje em dia, com essas casas de aposta, infelizmente, é como o Mauro César falou, né? Não pode mais comentar com alguém. Você tem que ficar para você, a pessoa como jogador de futebol profissional, ele tem que não comentar mais com ninguém. Infelizmente, é isso aí que vai acontecer a partir de agora. Bom, galera, vou ficando por aqui. Peço que vocês deixem o seu comentário aí, deixem o seu like e segue o nosso canal aí para ficar por dentro de todas as informações do Mengão. Um abraço e até a próxima.